Muito bom! Agora vamos mudar de assunto para falar da pandemia, mais especificamente sobre as consequências do isolamento social entre crianças e adolescentes. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que 94% das crianças ou adolescentes tiveram alguma mudança de comportamento na pandemia. Entre os sintomas relatados estão ganho de peso, perda de interesse pela escola, sentimento de tristeza e medo. E o que os pais podem fazer para reverter essa situação? Bom, nós convidamos o psiquiatra Valber Dias Pinto e o psicólogo Alexandre Brito para debater esse assunto com a gente. Muito boa tarde a vocês dois. Muito obrigado por terem vindo. Boa tarde. As crianças sofrem mais com a pandemia e esses sentimentos dela, eles afloram de maneira mais fácil? Podem aflorar principalmente porque criança, ela é um momento de expansão, é um momento de conhecer o mundo, é um momento de viver o mundo de forma mais corporal, de começar a ter os primeiros traços de sociabilidade. Então ela também, com o isolamento social, ela também não tem contato com outras crianças, então ela vai sentindo esses efeitos também. Ela pode manifestar de diversas formas essa restrição desse corpo que quer expandir, desse corpo que quer conhecer o mundo, desse corpo que quer se conhecer, desse corpo que quer fazer relação social, mas nessa situação acaba que pode advir sintomas ou situações de obesidade, uma retração, uma possibilidade de uma tristeza mais permanente, enfim, justamente por causa disso. Então as crianças podem mesmo sentir, porque elas não têm como nós a palavra para expressar o que elas sentem ou o que elas vivem. Então elas demonstram de forma muito mais corporal. Agora, doutor, nos consultórios, o senhor já percebe isso também? A procura maior de crianças e adolescentes? Veio percebendo ao longo mesmo da pandemia, não necessariamente precisou passar um tempo grande e começaram a vir mais demandas, mais pais ou os pais que vieram contando dos seus filhos, os conflitos gerados por essa convivência, né? Um relato de um adolescente, por exemplo, que me marcou muito, ela falou assim: doutor Valber, eu via meu pai mal de manhã um pouquinho, de noite um pouquinho, agora eu vejo 24 horas. Assim, claro que tem mais contato, mais atrito, fica mais difícil, não estou dizendo que não deve ser trabalhado isso, mas é uma realidade, né? Então mudou a dinâmica, as crianças mais novinhas, por exemplo, às vezes não conseguem se expressar, né? E os adolescentes às vezes não querem se expressar, porque tem medo de ser um peso, né? De se manifestar como um problema a mais, né, para os pais. Agora, o que os pais podem fazer? Bom, agora que a gente já tem uma condição melhor, né, de voltar a atividades de contato, de convívio, eu acho que deve ser incentivado na medida do possível e da realidade de cada família, dos fatores de risco, da questão da vacinação. Essa volta ao convívio das crianças, estimular a atividade física, eu acho que é fundamental, porque a atividade física é um antídoto natural para o estresse. E o que elas viveram foi um estresse crônico e muito agudo, muito intenso. Né? Uhum. Agudo no sentido de intenso e que se manteve. Alexandre, não dá para a gente, não diria que é uma estranheza, mas uma curiosidade, uma situação curiosa, quer dizer, quando você acaba, por uma série de circunstâncias, aumentando o contato entre as pessoas de uma mesma família, isso ao invés de ser uma solução, é um problema. Por quê? Muitas vezes mais contato, mais atrito, né? É verdade. Então pode ser que esse contato, ele acabe se transformando em novos atritos, novos problemas. Aliás, eu não vejo muito problema da gente ter novos problemas. Às vezes a gente se cansa de ter velhos problemas. Lidar com novos problemas talvez seja interessante. Mas essa forma de contato quase 24 horas, né, entre pais e crianças, também tem a questão de se conhecer. Então, às vezes a criança ela tinha aquela rotina como de um adulto, de ter hora programada, atividades programadas, tarefas a serem cumpridas, e ela acabava vivendo uma vida de um adulto, né, como se fosse um pequeno adulto aquela criança, e talvez com os pais ela traga desafios. E aí o pai tem alguns desafios de lembrar da própria infância. Talvez aprender a brincar junto com o seu filho, saber o que realmente o seu filho gosta. Talvez o pai e a mãe não sabem o que os filhos talvez gostam tanto. Às vezes um professor, uma professora sabe até mais. Então, ao mesmo tempo que nós vemos faces positivas, tem essas dificuldades dos atritos. Então, quanto mais convivência, mais atrito, porque às vezes os pais acabam perdendo a criatividade. E aí sempre indico que eles mesmos façam grupos de pais no WhatsApp, ou para que eles troquem experiências e que um consiga até fazer o que o outro faz também, para tentar levar esse dia a dia com os filhos dentro de casa.
Vamos colocar os nossos telespectadores na conversa. O Douglas mandou mensagem aqui pelo nosso WhatsApp, manda você também. Olha só, ele disse que teve várias mudanças na casa dele. Nossa responsabilidade aumentou muito no lazer, nos estudos, lidar com as crianças em casa. O dia a dia com a pandemia, o antes e depois com as crianças, também temos lidar com o trabalho também, a administração do tempo. E ele também agradeceu e disse que o programa está muito legal, que a gente está arrasando, cara. Muito Maravilhoso. obrigado. Mas enfim, é isso, né? Os pais tiveram um aumento de responsabilidade absurdo, né? Além do trabalho, eles têm que cuidar da educação agora, né? Lidaram muito tempo agora que as aulas presenciais estão voltando ao normal, então a responsabilidade dos pais acabou aumentando. Esse excesso de cobrança da parte deles também acaba transmitindo para as crianças? Então, os pais também estão estressados, né? É claro que a criança, a gente fala, é muito sintoma dos pais, né? Os pais estão estressados, a forma como eles lidam com a situação, a criança sente, às vezes não expressa da mesma maneira, mas se o pai lida com a situação melhor, a criança tende a lidar melhor também. Então, esse pai que está ali sobrecarregado, ele experimentou, o pai especificamente, um pouquinho do que a mãe quase sempre estava passando. Então, foi um momento, vamos dizer, chegando agora o Dia dos Pais, onde o pai pôde experimentar um pouquinho do que é ser mãe. Eu vi muito isso em consultório, assim, a mãe já meio que se habituava a essa jornada onde ela tinha várias coisas. O pai, ficando em casa, precisou chegar junto e teve muita dificuldade de fazer isso, né? É verdade, né? Agora, vocês percebem também nos consultórios de psicologia, de psiquiatria, né? Essa falta de não saber o que fazer por parte dos pais, não sabem o que fazer. Por exemplo, a criança não quer mais ir para a escola, e aí? Faz o quê? Não sabe desde o nascimento. Porque não tem um manual sobre como ser pai ou mãe. Sim. E aí cada um se reinventa e às vezes a família até é um pouco invasiva nisso. E nesse momento, se você é pai e mãe, saiba que isso é extremamente comum. Essa angústia, esse desamparo, porque você mesmo está desamparado. Você não sabe muito bem o que fazer nessa pandemia. Nós não temos data certa, a gente vive sempre com agenda e tudo programado e a gente vê que nem tudo é programado, nem tudo é possível que a gente consiga ter uma certa consistência, uma estabilidade, né? A pandemia veio mostrar para a gente que a vida não é só essa estabilidade, mas a gente não precisa recuar diante disso. A gente pode se reinventar e realmente trocar experiências é importante, mas não saber o que fazer, às vezes, é um gesto até mesmo de humildade. E tentar com os filhos criar uma rotina, criar momentos de respeito para determinadas atividades que o mundo adulto tem que cumprir como um trabalho. Então, talvez até mesmo você se aproxima dos filhos, levando os seus medos. Isso é importante. Alguns filhos veem os pais como super-heróis, mas eles levam os medos, eles se tornam de carne e osso e os filhos conseguem até mesmo ter mais comunicação com esses pais. Renato Russo falava, né? São crianças como você. Isso, perfeito. Né? Uma ideia que fica muito presente. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte, no caso da pandemia, a gente teve a pandemia, ainda vivendo a pandemia, mas houve uma procura maior de ajuda, ou seja, isso significaria um reconhecimento por parte dos pais dessa dificuldade em lidar com a situação. Vocês foram mais procurados por pais nesse sentido? O que a gente percebeu é assim, que aqueles pacientes que já estavam em tratamento, né, a procura deles por ajuda manteve-se estável, aumentou muito pouco, né? O que a gente teve muito foi de aumento de procura de novas pessoas. Então, às vezes aquelas pessoas que estavam lá no limite para procurar uma ajuda e aí não veio só uma gota d'água, veio uma pandemia, né? Então, isso fez com que muitos que estavam naquele limite viessem a procurar e, claro, teve situações novas que a pessoa estava completamente bem e foi, né, infelizmente, teve que conviver com luto permanente, tudo isso fez muita gente adoecer. Então, a procura por novos atendimentos, sim, foi bem maior. O senhor citou limite, né? Qual é o limite? Quando procurar ajuda, né? Quais são os sintomas que começam a aparecer que a gente fala, não, peraí, eu não consigo mais sozinho, eu preciso de ajuda? São sintomas vegetativos, assim, no corpo. Por exemplo, dificuldade de dormir, né? Mesmo que não a privação voluntária para ver os jogos, mas se tiver com dificuldade de dormir, mesmo tendo tempo para dormir, alterações de apetite, alterações, por exemplo, na capacidade de gostar de fazer aquilo que sempre gostou, até mesmo estudar. Então, a criança sempre gostou, sempre se interessou e agora perdeu o interesse. Não quer mais conversar com ninguém, quer ficar isolada no quarto. São sinais que a gente não pode desrespeitar. Então, teve impacto pessoal, né, social, no acadêmico, né?
na escola ou mesmo no trabalho, se é um adulto, tem que procurar ajuda. Tá certo. Ok, muito Gente, bom. muito obrigada, viu, obrigado, pela Marcelo. participação de Eu vocês. agradeço. Nosso estúdio todo azul aqui, vocês perceberam? Nós combinamos. Sintonia. Sintonia total. Obrigada, viu, pela presença de vocês.